E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa quando o policial Davis chega à cena de um crime com sua parceira. A vítima está dentro de um carro parado na estrada com a porta aberta. Davis ri quando a parceira sugere chamar uma ambulância porque é obviamente tarde demais para isso. Não muito longe dali, luzes vermelhas estão piscando no topo de duas torres. Davis diz que é um tipo de usina e sua parceira comenta que isso pode ter algo a ver com o comportamento estranho dos animais por ali. Mas ele acha que isso é tudo besteira. Então a dupla se separa para inspecionar os arredores. Há uma casa bem naquela altura da estrada, mas parece que ninguém mora ali. Quando Davis se aproxima da área perto do riacho, algo o derruba de repente. A policial não percebe nada até vir para o mesmo lado e dar de cara com uma cena horrorosa. Davis está caído no chão e um ser animalesco está se alimentando dele. No dia seguinte, Sandy Corman e seu parceiro Jimmy têm uma reunião marcada com o chefe deles, West. Ele está esperando nos fundos da boate onde Sandy costumava trabalhar como dançarina. A primeira coisa que o barman pergunta é se Sandy voltou para ficar. Ela o ignora e Jimmy avisa que eles vieram falar com o patrão. Na porta do escritório, eles encontram o guarda-costas de West, Ed. Jimmy pergunta como vai a esposa e Ed responde com um palavrão, mas deixa a dupla passar mesmo assim. West está acompanhado quando os dois entram. Sandy pergunta qual é o serviço dessa vez e o chefe manda a moça sair. Então ele começa a explicar a seriedade da tarefa, dizendo que tudo o que fizeram até hoje nem se compara ao que farão. Como Sandy não parece estar levando o chefe muito a sério, ele começa a engrossar, descrevendo seu futuro horrível caso a missão venha a falhar. Ele jura que Sandy vai direto para o palco da boate, rebolando até morrer enquanto sua mãe definha na pobreza. A tarefa é transportar uma maleta em segurança até o destinatário sem se comunicar com ninguém no caminho. West acredita que está sempre sendo observado e todo cuidado é pouco. O conteúdo da valise é tão importante que Elsa vai algemada no pulso de Sandy. West promete que os dois estarão com a vida feita se cumprirem o acordo à risca. Se falharem, é também com a vida que pagarão. Sandy pergunta se quem vai aplicar o castigo é ele mesmo ou o destinatário. O chefe diz que vai ser quem pegá-los primeiro. Com o itinerário em mãos, os dois cruzam a cidade e pegam a estrada. Entediada com o longo caminho, Sandy começa a batucar na tela do celular, irritando Jimmy. Ele pergunta há quanto tempo são parceiros no serviço e ela chuta que é mais ou menos 1 ano, mas na verdade são 3. Eles se conheceram na boate há muito tempo e foi graças a ele que Sandy mudou de carreira. Jimmy ficou impressionado ao vê-la se defendendo com valentia quando um cliente folgado arriscou um tapa. Magoado com a ingratidão, ele diz que o mínimo que ela pode fazer para retribuir todo o seu apoio é deixá-lo dirigir em paz. Sandy o ignora completamente e continua batucando. As algemas estão começando a machucar o seu pulso e ela reclama que poderiam ser mais confortáveis. Em tom de brincadeira, Jimmy diz que ele tem um par mais macio no porta-malas, feito de pelúcia cor-de-rosa. Sem perder a compostura, Sandy pergunta se ele as usa em performances como drag queen. Ela continua a provocação com vários trocadilhos, tentando adivinhar qual seria seu nome artístico nesse caso. Enquanto isso, Ed está apanhando nos fundos da boate, amarrado a uma cadeira. Os agressores estão com roupas de camuflagem e usam máscaras de esqui para esconder o rosto das câmeras. Um deles se chama Blake, e ele diz que Ed não deve nenhuma lealdade a West. Segundo ele, o chefão tremeu de medo quando os viu chegando e saiu correndo, deixando o pobre guarda-costas para trás. Agora eles querem saber onde está a valise, mas Ed é duro na queda e se recusa a falar. Perdendo a paciência, o outro homem saca uma furadeira elétrica e começa a usá-la de forma muito persuasiva. Ed acaba cedendo e entrega tudo o que sabe. Jimmy e Sandy saíram com a maleta às 11 horas em direção ao país de Gales. Ele também diz que eles estão no canal 17 do rádio. Blake pega o rádio dele e pergunta por qual estrada os dois foram. Ed realmente não sabe, jurando que já contou tudo. Por via das dúvidas, Blake prefere deixar a furadeira garantir que não faltou nenhuma informação. No carro, Jimmy começa a perguntar como vai a mãe de Sandy, que está tratando um problema de saúde num hospital caro. Ela responde que os médicos estão otimistas, mas sua mãe não parece estar melhorando. O colega diz que ela deve confiar nos médicos e nunca se esquecer de que está fazendo esse tipo de trabalho por um bom motivo. Alguns quilômetros depois, ele avisa que precisa ir ao banheiro, então vai fazer uma parada no posto de gasolina. Perto dali, uma mulher está impaciente com seu cachorro, que está enrolando para fazer suas necessidades no quintal. Ela olha ao redor com um ar de preocupação e então se assusta com um grunhido baixo, sem saber de onde veio. Vendo que o cachorro saiu correndo, ela se irrita e vai atrás dele, enquanto o grunhido fica cada vez mais alto. A lua cheia já está no céu quando Jimmy para no posto de gasolina. Enquanto ele enche o tanque, Sandy manda uma mensagem para a mãe perguntando se ela está melhor. Ele briga com ela quando a vê digitando, lembrando que West proibiu qualquer tipo de comunicação. Sandy diz que não tem problema e acha que ele está exagerando. Ela aproveita para pedir que compre uns doces para ela na volta do banheiro.
Logo depois que ele sai, ela nota um homem chegando ao posto e andando de forma estranha. Quando ele passa bem perto do carro, Sandy já está com a mão na arma, mas então vê que o homem está apenas bêbado. Ainda de mau humor, Jimmy volta reclamando do preço dos doces e os dois seguem viagem. A dona do cachorro ainda está tentando encontrá-lo, agora já bem longe do próprio quintal. Vendo um vulto na escuridão, ela pensa que é um homem e pergunta se por acaso ele não viu um cão perdido. A figura começa a grunhir e há um brilho estranho vindo de seu corpo. Quando a coisa se mexe um pouco em direção à luz, vemos que é a mesma criatura que atacou o policial. Apavorada, a mulher sai correndo e até deixa a lanterna cair. Enquanto isso, Sandy está ligando o rádio do carro para ouvir música, mas Jimmy desliga imediatamente. Ele começa mais um discurso sobre os riscos do serviço, dizendo que ela já deveria saber que é preciso estar 100% alerta o tempo todo. Quando eles passam pelas duas torres, Jimmy explica que aquilo é um poço de fraturamento hidráulico e Sandy se surpreende com tanto conhecimento. Ele diz que sabe disso porque estudou a rota com antecedência e pergunta se ela fez o mesmo. Ela diz que não precisa estudar as rotas justamente porque Jimmy sempre faz isso. Em vez de dar outra bronca, ele admite que esse trabalho é ruim para ela e diz que ela precisa achar outra coisa. Ela não quer voltar a ser dançarina, mas ele sugere tentar uma faculdade. Prevendo um longo sermão, ela tenta cortar o assunto. Mas Jimmy ainda está dando seus conselhos quando a dona do cachorro cruza a estrada correndo. Tentando brecar a tempo, ele perde a direção e o carro derrapa para fora da estrada, capotando várias vezes. Já é de manhã quando Sandy recobra os sentidos e descobre que seu pé ficou preso sob o carro. Ela começa a chamar Jimmy até notar que ele está caído ali perto e obviamente não sobreviveu ao acidente. Ela começa a se desesperar e tenta soltar o pé, mas o carro é pesado demais. Seu celular também não dá sinal de vida e ela o joga longe, com raiva. Ainda presa à maleta pelo pulso, ela decide usá-la como travesseiro e descansa por várias horas, sem ouvir o rosnado baixo da criatura no meio da mata. Ela então lembra do rádio e tenta pedir socorro, mas ninguém responde. Esvaziando os bolsos, ela agradece ao destino por ter esquecido ali uma barra de chocolate. Horas depois, ela está dormindo quando alguém começa a falar no rádio, chamando Jimmy. Ela acorda num sobressalto e responde depressa, explicando que houve um acidente. Sandy não sabe exatamente onde ela está, mas a pessoa do outro lado diz que consegue rastreá-la enquanto o rádio estiver ligado. Depois de um breve momento de alívio, ela se dá conta que essa não é a voz de Ed e adivinha que está falando com Blake. Ele imediatamente pergunta se ela está com a maleta e Sandy começa a xingá-lo. Blake ri da malcriação e diz que seus protestos são inúteis. Seus homens vão encontrá-la em breve e ele vai pegar essa maleta custe o que custar. Sandy desliga o rádio com raiva e começa a chutar o carro. Tentando se preparar para um confronto com a gangue rival, Sandy checa o número de balas que ela tem. O som de um graveto se partindo a deixa em estado de alerta, e então um senhor aparece, muito assustado com a recepção. Seu nome é Hank, e ele diz que estava fazendo uma caminhada pela região quando ouviu algo e veio checar, encontrando o carro. Com um pouco de medo, ele diz que não quer importunar e pode seguir seu caminho, mas Sandy precisa da sua ajuda. Guardando a arma discretamente, ela mostra que está presa. Hank parece disposto a ajudar, mas seu mórbido interesse em Jimmy o distrai. Ele diz que foi mecânico por muitos anos e parte de seu trabalho era prestar auxílio na estrada. Os atropelamentos de animais selvagens lhe renderam bons jantares, e ele sempre teve histórias para contar aos amigos. O estado em que Jimmy se encontra é um dos piores que já viu e por isso ele lamenta não ter trazido a câmera. Sandy se irrita e pede um pouco de sua atenção, pedindo que ao menos lhe empreste o celular. Hank explica que não tem sinal naquela região e oferece alguns remédios para a dor, mas ela só quer saber de sair dali. Ele começa a procurar alguma coisa para tentar mover o carro e Sandy aproveita para perguntar onde eles estão. Hank diz que a estrada leva à cidade de Dinklage, mas ele não conhece muito essa parte da mata e diz que a caminhada foi recomendação de um amigo. Vendo no chão a marca de uma pata imensa, Hank só sacode a cabeça e deixa isso para lá. Mas quando ele repara na maleta, sua curiosidade é muito maior. Ele diz que o conteúdo deve ser muito importante para Sandy preferir viajar algemada à bagagem. Ela diz que não é da conta dele e pede que se concentre em salvá-la. Com o galho mais forte que conseguiu achar, ele tenta mover o carro, mas o veículo não sai do lugar. Hank acha que é melhor buscar ajuda e diz que só vai levar algumas horas. Na pior das hipóteses, ela vai ficar sem pé, mas com certeza vai sobreviver. Em pânico, Sandy explica que não pode esperar tanto assim porque tem gente perigosa a caminho. Quando ela diz que essas pessoas estão de olho no que está dentro da maleta, Hank deduz que isso deve ser ainda mais valioso do que pensava. Sandy demora muito para perceber que o aliado está se virando contra ela. Hank a desarma com o galho e lhe dá uma pancada que a faz perder os sentidos. Decidido a separá-la do tesouro, ele abre um canivete e avisa que isso vai doer um pouco. Mas antes que ele se aproxime dela, uma pata peluda o derruba e ele deixa o canivete cair. Semiconsciente, Sandy ouve gritos e rosnados se misturando a um som horrível de mastigação.
Quando ela se recupera, não há mais ninguém por ali e a arma está fora de seu alcance. Ela pega o canivete de Hank antes de tentar o rádio de novo. Ainda é Blake do outro lado e ele avisa que está chegando perto. Ela desliga resmungando palavrões e seu humor só piora quando o som do carro liga sozinho, tocando uma música que ela odeia. A poucos metros dela, o monstro observa sua próxima presa sem ser notado. Sandy começa a considerar soluções extremas, mordendo o cinto para aguentar a cirurgia, mas não tem coragem de ir em frente com esse plano. Algum tempo depois, ela se assusta ao ouvir aquele mesmo som de mastigação e vê que Jimmy parece estar se mexendo. Então alguma coisa puxa o corpo com rapidez e o leva embora. Sandy entra em pânico e começa a tentar se soltar de novo, mas não tem sucesso. Ela escuta os passos pesados dando a volta no carro e agarra o galho comprido. Ela consegue usá-lo para alcançar a arma no exato momento em que a criatura finalmente se revela. Sandy mal consegue entender o que é essa coisa olhando para ela, mas sabe que ele não está ali para fazer amizade. Ela dispara 2 vezes, afugentando o visitante. Blake fica surpreso com o chamado dela pelo rádio, querendo saber por que ele está demorando tanto. Num tom de ironia, ela diz que está muito solitária e ele pergunta se isso é uma cantada. Por trás da brincadeira, ele continua intrigado com a atitude dela, sem saber que ela está enfrentando um perigo muito maior. Um embate mortal entre seus 2 inimigos é sua última esperança. Como ela não quer que Blake desconfie desse plano, ela lhe conta que está presa sob o carro. Rindo, ele diz que será ainda mais fácil acabar com ela e pegar a maleta. Depois de desligar, ela amarra o cinto na ponta do galho e lhe dá um banho de gasolina. Provocando faíscas em seu telefone, ela faz uma pequena fogueira e fica esperando. Ela amaldiçoa sua falta de sorte quando começa a chover, mas logo o sol volta a brilhar e sua fogueira segue firme. Depois de horas oscilando entre o tédio e o desespero, ela ouve o monstro se aproximando. Com um movimento rápido, ela transforma o galho em tocha, encostando a ponta nas chamas e começa a investir contra a criatura. Assustado, o monstro sai correndo para dentro da mata. Sandy sabe que ganhou essa, mas não vai ser fácil escapar com aquele carro em cima do pé. Então começa a tentar se soltar de novo. Quando Blake chega ao local do acidente com seus capangas, Sandy parece estar dormindo. Porém, seu pé não está mais embaixo do carro e vemos que ela está fingindo. Assim que um dos homens chega perto, ela se defende com o canivete e finalmente levanta. Mas Blake a derruba de novo logo em seguida. Ele faz questão de mostrar a serra que pretende usar para separá-la do que ele quer, mas é justamente com a maleta que ela o empurra. Enquanto os 2 lutam, um dos homens está tentando mirar nela quando o grunhido começa bem na sua nuca. A criatura acaba com ele e ainda ataca mais um antes de vir pegar Sandy. Chutando Blake para o lado, ela mira no tanque do carro, provocando uma explosão. O monstro começa a pegar fogo e foge ganindo. Enquanto a gangue se recupera, Sandy aproveita para escapar. 2 capangas levantam Blake do chão e ele os manda atrás da maleta. Ele começa a dizer que não será derrotado tão facilmente quando vê uma pata enorme saindo de seu tronco. Atrás dele, o monstro parece emitir uma espécie de brilho azulado. Os 3 capangas que sobraram estão perseguindo Sandy pela mata. Quando a criatura começa a atacá-los um por um, tendo até que tirar o último de cima dela. Sandy consegue escapar da mata e cruza um campo florido até chegar numa casa. 2 carros estão parados na frente e vemos que esse é o local em que os policiais foram atacados. O primeiro carro ainda está com a porta aberta, só que agora está vazio. Sandy tenta dar a partida, mas o carro não pega. Ela também não consegue entrar no carro de polícia e nem na casa. Há uma espécie de galpão do outro lado e ela decide se esconder lá dentro. Não demora muito até a criatura começar a rondar o portão enquanto Sandy se afasta na ponta do pé, prendendo a respiração. Então ela nota um alçapão no canto e resolve descer para o porão. O cheiro é horrível e quando ela acende a luz, entende por quê. Esse é o depósito de vítimas daquela coisa abominável que já está caminhando bem acima de sua cabeça. Sandy vê o brilho azulado por entre as frestas e tenta ficar o mais quieta possível, mantendo a mira no monstro. Quando ele vai embora, ela espia pelo alçapão e sai com cuidado. Ela mal tem tempo de respirar aliviada e a criatura já está na porta de novo. Vendo que sua munição acabou, Sandy parte para cima dele com a cara e a coragem. O monstro destroça a valise, espalhando pelo chão o que parece ser só recortes de revistas. Sandy usa todos os utensílios próximos para tentar afugentar o inimigo. E nada dando certo, ela pega uma foice e finalmente fere fatalmente tal criatura. Exausta, ela começa a caminhar pela estrada até que ouve um grunhido bem baixinho e logo percebe que a besta não era a única que vivia ali.